Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o movimento ondulatório. Então, movimento ondulatório. Como de costume, pelo menos por mim, o primeiro passo após escrever uma definição, uma informação no quadro, é falar um pouquinho sobre ela e, basicamente, olhando para a etimologia da palavra, o radical da palavra, melhor dizendo, a gente vê uma formação com uma palavra bastante conhecida, ondulatório, da ideia de quê? De ondas. Pois bem, e eu não vou apostar, mas eu julgo que a maioria de vocês, ao ouvir a palavra onda, vai lembrar do mar, que por sinal hoje está um belo dia ensolarado aqui onde estou, de modo que poderia muito bem contemplar as ondas do mar. Mas não estão incorretos se pensar. As ondas do mar são ondas, com uma classificação especial. Da mesma maneira que a luz que você está me enxergando, que você enxerga o mundo ao seu redor, para estes que têm essa dádiva, é também onda. Portanto, já deu para ter uma noção de que existem alguns tipos de onda, mas de modo geral a gente pode dizer que ondas são perturbações no meio que transportam energia. Simplesmente isso. Com um detalhe extremamente importante. Apesar de eu já colocar o ponto final nesta definição, ondas são perturbações em um meio que transportam energia. As ondas transportam energia ao se propagar, mas não transportam matéria. Ondas não transportam matéria. Ondas transportam energia ao se propagar. Bom, como eu falei da onda mecânica, lembre-se que quando você coloca um objeto e este ondula, numa superfície da água, por exemplo, perceba que, note que ele pode ondular, mas ele não é transportado. A onda passa por ele, ele faz um movimento, grosso modo, de subir e descer, acompanhando a onda neste movimento, mas ele não é transportado por ela, tá certo? A onda que vai passar por ele vem, transporta energia, mas não matéria. Então se faz justo e necessário a gente definir aqui ondas, tá certo? Eu vou usar o piloto preto. Então, ondas. Ondas são propagação de energia através de um meio. Este meio pode ser material ou não. Qual é o meio que não possui matéria, que não possui essa característica de materialidade? É o vácuo. Portanto, se eu defino propagação de energia através de um meio, eu admito que essa propagação se dá em meios materiais e meio que não possui matéria.
É de difícil abstração conceber um meio que não possui matéria, porque nosso mundo cotidiano nós visualizamos matéria a todo momento, mas existe o vácuo. Um exemplo, o que é que há entre uma estrela e um planeta? Por exemplo, o que é que há entre o Sol e a Terra? O que é que há? Vácuo. Vácuo é a ausência de matéria. Portanto, existe as ondas se propagam através do vácuo também e se propagam através de meios materiais. É um exemplo. O fato de você, além de me ver, estar me ouvindo, e aí contemplo também aqueles que não ouvem com o ouvido, olha que interessante, porque eles sentem a presença dessa propagação através das vibrações. O som, que vamos falar um pouquinho mais à frente, é um tipo de onda. E o som se propaga através do meio das partículas. O som tem a característica de vibrar as partículas de ar, tá certo? Ele se propaga através dessa vibração, fazendo com que você sinta essa vibração em seu dispositivo auditivo. Portanto, som é o responsável por ouvir, mas se não conseguirmos ouvir de forma audível, conseguiríamos ouvir de forma vibratória, porque o som propaga-se através de uma vibração das moléculas no ar. Bacana? É comum, e aí tem uma frase, você está surdo, não está ouvindo? Ora, se você está surdo, como é que você vai ouvir? E essas pessoas que não conseguem ouvir com o ouvido por alguma dificuldade, deficiência fisiológica desta parte do corpo, eles ouvem através de vibração. Portanto, há um transporte de energia no sentido de que a minha voz se propaga no meio material, esse meio tem ar, tem partículas de ar, que são transportadas para o receptor e ele sente essa vibração. Quando eu grito, eu impulsiono mais potência nessa vibração e, consequentemente, uma maior facilidade para quem vai ouvir. Tá certo? Então, o som também é um tipo de onda. Então, já vamos classificá-los enquanto sua natureza de propagação. As ondas podem ser mecânicas e as ondas podem ser eletromagnéticas, quanto à sua natureza. Onda eletromagnética é sinônimo de luz. Um detalhe extremamente importante que eu vou falar. O pouco de luz que vemos aqui é uma faixa pequena de todas as demais ondas eletromagnéticas que existem. A gente só enxerga isto. Nossa visão é limitada a uma pequena parcela das ondas eletromagnéticas, tá certo? Portanto, luz é um tipo de onda eletromagnética. As ondas são classificadas quanto à sua natureza como onda eletromagnética e ondas mecânicas. Ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. O som não se propaga no vácuo, porque o som precisa vibrar. O movimento ondulatório de forma sonora, ele vibra as partículas no meio. Portanto, ele vibra a matéria, transportando energia para ela. No meio que não há matéria, no meio não material, o som não pode se propagar. Onda mecânica, portanto, o som necessita de um meio material para se propagar. Onda eletromagnética, não. Não. Tá certo? Então, quanto à natureza,
as ondas podem ser eletromagnéticas, isto é, sua propagação se dá do vácuo também. E as ondas podem ser mecânicas. Mecânicas, sendo que sua propagação é exclusiva em meios materiais. Bacana? Exemplo de onda eletromagnética, luz em todas as faixas, incluindo a nossa visível. Ora, professor, qual é a outra faixa de luz que a gente não vê? Infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio, raios gama, raio-x. Este é o espectro das ondas eletromagnéticas. A gente vê a luz visível, com toda a redundância, certo? A parte visível desse espectro é que nos dá a sensação de visão. Uma parcela bem limitada, que vai do infravermelho ao ultravioleta. Nesta parte do espectro é que está a nossa capacidade de enxergar. Bacana? Exemplo de onda mecânica. Som. O som responsável por você me ouvir com o ouvido ou sentir a vibração. Evidentemente que esse sentimento de vibratório não vai decodificar a linguagem que eu estou falando. Isto é canalizado por outros mecanismos cerebrais. Mas a vibração pode ser sentida e é sentida por conta do movimento das partículas impulsionadas pela energia transportadas na propagação sonora. Bacana? Mas, nesse sentido, quanto à propagação, as ondas podem ser longitudinais, podem ser transversais e podem ser ambas, ou seja, mista. Longitudinal significa dizer que a perturbação desta onda se dá no mesmo sentido de propagação. A deformação causada por esta propagação se dá no mesmo sentido da sua propagação. Olha que coisa interessante. Como um exemplo, pessoal, lembre de uma mola. E para melhorar a posição, eu vou mostrar aqui uma mola. Aqui uma mola. Estão vendo aí? Tá certo? Aqui também é uma mola. Esta mola pode ser deformada. Ela vai ser deformada pela ação de propagação de uma onda mecânica. Então veja, ó, se eu pego essa, vamos botar aqui nesse sentido para ficar melhor, de baixo para cima, há uma deformação dessa onda, tá vendo? Essa deformação está de baixo para cima, perfeito? No mesmo sentido de propagação do pulso ondulatório, capaz de deformar. Essa propagação é de cima para baixo e a deformação também é de baixo para cima, perdão. Tá vendo?
Pode ser também aqui na horizontal. Se eu fixo um ponto de deformação, a deformação está na horizontal da sua esquerda para a direita, no mesmo sentido de propagação da onda. No caso dessa onda mecânica aqui. Bacana? Este tipo de deformação, este tipo de característica, quanto à sua propagação, é chamado de onda longitudinal, ou seja, a deformação, a perturbação se dá no mesmo sentido da propagação. Interessante? A transversalidade, ondas transversais, apresentam a perturbação, os pulsos ondulatórios são, perturbação no sentido, perpendicular ao sentido de propagação. É perpendicular ao sentido de propagação. Certo? Como exemplo, a gente pode visualizar, ao invés de uma mola, vamos tentar visualizar aqui a propagação de uma corda oscilando em uma extremidade fixa. Então aqui no nosso experimento, nosso aparato experimental, essa parte está fixa e aqui está a corda. Portanto, eu vou oscilar nesta direção, ou seja, da minha mão direita, esquerda para vocês, até a mão direita para vocês, tá vendo? A propagação se dá nesse sentido. Só que a deformação da corda, como é, é de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Os pulsos são deformados de baixo para cima e o sentido de propagação é da minha esquerda para a direita. Perfeito? Então, eu acho que fica melhor se eu desenhar um pulso ondulatório dessa maneira, como se aqui fosse minha corda e aqui fosse a extremidade fixa. Visualizando desta forma, a gente pode notar que este eixo horizontal é o sentido de propagação. A corda está pulsando, está oscilando neste sentido, da minha esquerda para a direita. Mas a deformação por ela sentida, por ela perturbada, é de cima para baixo, de cima para baixo. Portanto, a perturbação é no sentido perpendicular, ou seja, no sentido perpendicular à propagação. A propagação se dá da minha esquerda para a direita e os pulsos, a perturbação se dá de baixo para cima. Bacana? Ora, a definição nos permite visualizar o seguinte, que ondas mistas são compostas de ondas longitudinais
e ondas transversais. As ondas numa superfície de um lago são ondas mistas. O som, ao se propagar em um meio material, também é um exemplo de ondas mistas. Por quê? Tanto ele se propaga na direção, quanto a sua perturbação se dá no sentido da propagação, quanto em sentido perpendicular. Tá certo? Você quando quando o objeto fica boiando numa superfície de água, quando a onda passa por ele, ele faz esse movimento. Tá certo? Esse movimento. Olha que interessante. Esse movimento. Movimento que acompanha o sentido de propagação e ao mesmo tempo faz um movimento de sobe e desce. Então, as ondas sonoras também têm essa característica de serem ondas mistas. Tá certo? O som, quando se propaga em meios sólidos, é também um exemplo de ondas mistas. Tá certo? Bom, eu já fiz um esboço aqui, mas esta propagação pode ser representada graficamente através de uma curva com este formato. Então, nós temos aqui, vamos caracterizar matematicamente a representação gráfica do movimento ondulatório. Vamos utilizar aqui um plano cartesiano em que y vai me dar uma medida de deslocamento e x também, certo? Eu quero saber algumas características dessa propagação ondulatória, né? Então, é conveniente expressarmos um pulso ondulatório com essa curva. Isto é conveniente fazer. E há alguns pontos que a gente pode julgar como interessante. Sendo aqui o ponto 0, neste desenho nós visualizamos algumas coisas interessantes antes mesmo de eu destacar. Temos aqui um ponto máximo, depois a curva desce, até um ponto mínimo que depois sobe novamente. Vamos dar nome a cada um desses pontos. Então, esses picos aqui, que se referem à altura máxima alcançada por esse pulso, a gente vai chamar de crista, crista. Na crista da onda, uma linguagem bastante comum para os surfistas, né? Na crista da onda, ou seja, está no topo da propagação. Crista. O ponto mais baixo, vale ou depressão? Vale, falaram mais suave. Estou admitindo que este espaçamento, lembre que y me dá uma referência de distância, este espaçamento aqui é igual a este, portanto aqui você tem um valor médio, que está na metade, esse eixo divide a metade desse espaçamento, então chamamos de amplitude a altura referente ao ponto médio e sua altura máxima, ou ao ponto médio aqui e seu vale, que é chamado de A. A é amplitude. Amplitude. E a distância entre dois vales ou duas cristas é chamado de comprimento de onda. Olha só, comprimento de onda, distância, comprimento de onda é uma grandeza. Comprimento de onda é uma grandeza que mede distância, pessoal. Comprimento
de onda, representado pela letra lambda, tá certo? Então, lambda nós definimos como um comprimento de onda. Bacana? Bom, uma das grandezas mais fundamentais da nossa vida é a grandeza tempo, que nós não sabemos o que é, mas insistimos em dizer que sabemos. Sem ele não vivemos. O fato de você estar apreciando o movimento de uma propagação, este movimento acontece em um instante temporal. Você marca, define o momento que você está observando essa propagação e o momento que você para de observar. Então, o tempo também delimita essa observação. E você pode caracterizar esse tempo referente ao pulso ondulatório. O período em que há um ciclo completo de propagação, nós chamamos de período. O intervalo de tempo em que percebemos um período completo, um ciclo completo de propagação, nós chamamos de período. Para uma melhor visualização, eu acho justo e necessário fazer outro desenho. Fazendo outro desenho, eu vou utilizar também um gráfico, tal como aquele, mas com uma sutileza importante, que eu vou destacar a existência de um eixo que mede o tempo. Portanto, meu eixo horizontal, meu eixo das abscissas, vai ser referente a tempo, que a gente mede em segundo no sistema internacional. E o eixo horizontal das ordenadas pode chamar de Y e ainda assim medida em metro para permanecer no sistema internacional. Vou, da mesma maneira, atribuir um impulso ondulatório que não me ative a fazer de forma simétrica, porque o que eu quero mostrar aqui é onde está o período, como é que a gente pode perceber esse período, esse ciclo completo. Olha, vamos escolher este ponto inicial. Aonde é que este ponto vai se repetir, ou seja, este pulso vem, se propaga, volta, desce. Onde é que ele se repete? Aqui. Há um ciclo completo, ou seja, oscilou, subiu, desceu e novamente apareceu aqui. Bacana? Se eu atribuo aqui a um tempo 2, e aqui a um tempo 1, e aqui é um tempo 0, eu tenho que este intervalo de tempo me sugere a existência de um período de oscilação. Período de oscilação. Refere-se, portanto, a uma repetição, a um ciclo completo. É intuitivo, pessoal, pensarmos o que é o período do dia que a gente define entre um dia, a gente define como entre o nascer e o poente do sol, é uma definição para dia. Definir dois intervalos, definir um intervalo entre dois acontecimentos. Da mesma maneira, a gente define um intervalo entre
um acontecimento aqui, mas esse acontecimento está relacionado a um ciclo completo de oscilação. O ponto saiu daqui, subiu, desceu, voltou. Ele oscilou completamente. Em ondulatória nós chamamos isso aqui de período e representamos frequentemente com a letra T. Tá certo? E ainda pegando esse gancho com o que acontece em um período, por exemplo, se você pega o dia, o que acontece no seu dia, você pode destacar, em um dia eu escovo o dente 3 vezes. Olha só, eu faço uma mesma ação repetidas vezes. Com qual frequência eu escovo o dente? 3 vezes por dia. Frequência dá então a ideia de ações repetidas em um determinado intervalo de tempo. Há também frequência no movimento ondulatório. Essa frequência está relacionada à quantidade de oscilações presentes em um ciclo completo. Olha que coisa interessante. O pulso estava aqui, oscilou para cima, depois desceu, oscilou para baixo. Neste período destacado, houve 2 oscilações. Portanto, a frequência desse pulso é 2 oscilações em um período determinado. Caso eu atribuísse valores, se aqui fosse 5 segundos, eu diria que este pulso oscilou 2 vezes por segundo. Então percebe que frequência está relacionada com o período de uma forma muito ligada, uma depende da outra. A frequência não pode se definir se não estiver relacionada à quantidade de vezes em um período. Portanto, frequência, pessoal, frequência é, sim, a quantidade de ciclos que se repetem em um período. Frequência número de ciclos ou quantidade de ciclos, número de oscilações, de oscilações por período. Em um período, perdão. Em um período. Em um período. Frequência, então, nos dá a repetição de ciclos, de oscilações em um determinado ciclo. Esse ciclo é a medida temporal relacionada a um período completo. Portanto, período, a quantidade de é um intervalo de tempo em que você percebe uma quantidade completa de oscilações. Uma oscilação completa, um ciclo completo. Frequência, portanto, são quantas oscilações neste intervalo de tempo. Então, nós percebemos que o período é o inverso da frequência e vice-versa. Olha só, ΔT sobre N, N sobre ΔT. Em que N, um período de oscilação refere-se a um ciclo completo. Frequência, quantos ciclos neste período? Quantas oscilações foram percebidas neste período? Então perceba que uma coisa é
inverso da outra, né? Então, um é o inverso do outro. Portanto, T é 1 sobre F, ou F é 1 sobre T. Esta é a relação de dependência entre período e frequência. Frequência, F, sendo 1 sobre T, na análise dimensional, ou seja, qual é a unidade de medida, né? 1 sobre T é medido em segundo. T é um período, T representa tempo, intervalo de tempo. 1 sobre segundo. 1 sobre segundo é chamado de Hertz, Hz. Graças a um dos percussores da ondulatória do século XIX, Heinrich Hertz, alemão, que, entre outros feitos, conseguiu a transmissão de ondas de rádio, transmissão via ondas de rádio, transmissão sonora via ondas de rádio. Perfeito? Bom, então, se faz justo necessário a última apresentação em termos de definição desta aula e um exercício para finalizar. A ideia desta aula é a base conceitual. Então, concorda comigo que velocidade se define como a variação espacial sobre uma variação temporal. Ou seja, velocidade é a quociente entre a variação do espaço sobre a variação do tempo. Em se tratando de impulsos ondulatórios, a variação do espaço, vamos pegar aqui, eu apaguei a outra figura, mas qual é a variação espacial quando a gente analisa a distância entre dois pontos específicos em termos espaciais? A gente chama de quê? De comprimento de onda. Então, ΔS está representado em termos de propagação ondulatória por lambda. Lambda é o comprimento de onda, ou seja, que mede a distância entre dois pontos específicos dessa variação, dessa propagação ondulatória. E o intervalo de tempo na propagação ondulatória a gente chama de período. Intervalo de tempo entre um ciclo completo. Período. Período a gente chama de T. V é igual a lambda sobre T. Mais 1 sobre T, quem é? 1 sobre T é F. Portanto, V é igual a lambda F. Essa é a relação fundamental da ondulatória. Velocidade de onda em módulo é igual a o comprimento de onda versus a sua frequência de oscilação. Equação fundamental da ondulatória. Certo? Nesta situação aqui, V velocidade do pulso ondulatório, lambda comprimento de onda e F frequência de onda. Frequência de onda. Perfeito? Bom, com isto vamos fazer um exercício para relacionar essas definições
poucas, né, básicas que eu abordei aqui nesta aula. Perfeito? Um exercício. Então vamos para um exercício. Bom, considere um banhista na praia. Ou seja, um cidadão está tomando banho, né, na praia, e ele conta a passagem, conta-se a passagem de 20 cristas por ele em 80 segundos. Ou seja, como é que ele contou essa passagem? Ele está lá dentro d'água, em determinado momento ele dá uma subidinha assim. Essa subidinha assim se refere à passagem da crista da onda. Ou seja, a onda está vindo, leva o cidadão para cima, depois passa. Lembra daquela ideia? Onda não transporta matéria, propaga energia. Portanto, a onda que vai vir passar por ele não vai levá-lo, vai fazer com que ele tenha esse movimento, subir e descer. Crista da onda significa dizer que foi a parte mais alta, né, que passou por ele, e aí continuou o seu trajeto, levando energia sem transportar matéria. Ele contou 20 dessas. 20. Vamos considerar que foi essas 20 com o mesmo espaçamento entre elas, tá certo? Para ficar melhor. Então, essas cristas equiespaçadas, cristas que passadas, ou seja, com a mesma distância entre elas, né? Passou uma, passou outra com a mesma distância nessa passada. Equipassada. Ele contou essas 20, né, oscilações em 80 segundos. Em 80 segundos passou por ele 20 cristas, né, que fez ele fazer isso aqui. Admitindo que a velocidade de propagação dessa onda é de 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, qual é o seu comprimento de onda? Olha que interessante. Qual é o seu comprimento de onda? Pessoal, a grandeza que mede o número de ciclos, de oscilações em intervalo de tempo, é chamado de quê? De frequência. Frequência, número de oscilações no intervalo de tempo. Foi assim que a gente definiu? Nesse caso, oscilações de quê? Dessa onda mecânica que se propaga na superfície da água, fazendo que há essa oscilação, esse movimento assim. Ou seja, em um esboço, o cidadão contou 20 cristas dessas aqui se propagando. 20. Cada que vai ter 2. 20 em 80 segundos. Passaram-se 20 cristas em 80 segundos. Certo? Ou seja, quantas oscilações, né? 20 em 80 segundos. Este valor é referente, então, à frequência da oscilação.
20 oscilações em 80 segundos. Intervalo de tempo, delta T. Delta T e aqui oscilações. Perfeito? Portanto, quanto é a frequência? Quanto é a frequência? 20 sobre 80, que é a mesma coisa que 2 sobre 8, que é a mesma coisa, simplificando, por 2, ó, bem passo a passo, 1 sobre 4, que é igual a 0,25. Frequência igual a 0,25 segundo a menos 1, né? Segundo está embaixo. Segundo a menos 1, ou seja, 0,25 segundos. Portanto, 1 sobre segundo é igual a 1 Hz. 0,25 Hz. Ele quer saber o comprimento de onda. Então, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, de modo que comprimento de onda é velocidade sobre a frequência. 1 metro por segundo sobre 0,25. Uma forma alternativa de resolver esse quociente, ó, é 1 sobre 0,25 é 25 vezes 10 a menos 12, perfeito? Multiplique em cima, multiplique o numerador aqui, o denominador, por 100, ou seja, por 10 elevado a 2. O que é que você vai ter? Vai ter 100 dividido por 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a 2, cancela. 100 dividido por 25. Eu tenho R$1 dividido por 25 centavos. 100 dividido por 25 dá 4. Portanto, comprimento de onda igual a 4 metros. Bom, esta foi a apresentação que eu gostaria de fazer para vocês hoje. Espero que tenha sido claro. A abordagem foi um tanto quanto resumida dos conceitos, porque tem um fim direcionado esse tipo de aula. A ideia era classificar, definir, classificar as ondas, a gente definiu, a gente classificou quanto à natureza e quanto à propagação. As ondas podem ser, quanto à natureza, mecânica e eletromagnética, quanto à propagação longitudinal ou transversal, alguns elementos, né, matemáticos associados às ondas. Então você tem a amplitude, você tem comprimento de onda, você tem frequência, você tem período. Lembrando que um período é um intervalo de tempo referente a um ciclo completo, um ciclo completo de oscilação. Frequência, então, vai dar o número de repetições, o número de ciclos que você observa neste período. Portanto, você tem uma relação direta entre frequência e período. E chega-se à equação fundamental da ondulatória, relacionando os conceitos de comprimento de onda, de período e, consequentemente, comprimento de onda e de frequência. Tá bom, pessoal? Eu vou parar por aqui e a gente continua sobre o próximo tópico, a depender da aplicação que julgarmos necessário. Tá certo? Então, fiquem todos em paz, com a graça de Deus e Nossa Senhora das Graças. Um abraço e até a próxima.